Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Vamos aqui a mais uma aula da nossa disciplina de implantação e logística de canteiro de obras, tá bom? Bom, pessoal, vocês já me conhecem, né? Sabe como é que funciona? Pode perguntar, pode tirar dúvida, pode ficar à vontade, tá? Eu gosto sempre de fazer um recapitulando, né? De falar um pouquinho o que a gente já viu, para depois a gente partir daí, né, pro restante do conteúdo que a gente vai tratar na aula de hoje, tá? Então a gente começou nessa disciplina na aula 1 falando do que é logística, qual que é a importância de trabalhar com sistemas logísticos, né, dentro ou fora do canteiro de obra. A gente falou de logística de uma forma geral, né? O que é logística? De onde, Alisson? O que é logística? Como que a logística funciona? Qual que é a importância de eu implementar sistemas logísticos em construção civil, em canteiro de obras ou em qualquer outras situações aí que venha poder a ser necessário, né? A gente falou também de execução de obra, né? Que a execução de obra, por que ela precisa de logística? É um trabalho complexo. A construção civil é uma forma de indústria, então, como qualquer indústria, precisa de sistemas logísticos de apoio, né? E, e assim, eu tenho um monte de mão de obra diferente, eu tenho um monte de material diferente, um monte de condições totalmente diferentes, e tem que todo mundo trabalhar junto, funcionar adequadamente, no tempo certo, com o custo certo. Então não é fácil, né? Eu preciso de ter sistemas logísticos implementados. A gente viu alguns casos, né, de obras que atrasam, aquelas velhas frases, né, que eu falo para vocês: minha obra não termina nunca, a obra não foi concluída, eu já gastei o dobro do que eu planejei. Será que foi planejado? Né? A gente falou da importância de eu ter um agrupamento, né, e da gerência de atividades. Lembra quando eu falei para vocês que, por exemplo, quando eu falo a palavra fundação, a ideia dentro do canteiro não é colocar lá: amanhã vamos começar a fundação. Mas fazer fundação é o quê? Fazer fundação é eu ter um terreno nivelado, aí eu vou fazer uma escavação, vou ver se vai precisar, em função da profundidade, da largura dessa escavação, se eu preciso de escora. Aí, vendo se eu preciso ou não de escora, eu vou começar a fazer minha armação, vou fazer meu lastro, compactar, fazer meu lastro, vou lançar minhas formas, vou lançar minha armação, vou lançar o concreto, vou deixar o tempo de cura, vou tirar as formas, aí eu vou fazer o reaterro e compactar. Isso é fazer fundação. Quando a gente fala fundação, parece que é uma coisa que você faz assim e pronto, tem uma fundação lá construída para você. Então, é muito importante ter noção dessas etapas. Ah, vamos fazer alvenaria. O que consiste em construir alvenaria? Consiste em eu ter bloco no local, ter argamassa no local, né? Pronto, ou se eu for usinar, vou fazer as linhas lá de alinhamento, assentamento de bloco, depois eu vou deixar já as aberturas de esquadria, a abertura de porta, né? Vou fazer ali depois o encalço, encostando na viga, tudo isso é importante. Tá? Então não adianta eu colocar assim, estrutura. Mas o que é fazer estrutura? Eu tenho que saber quais etapas acontecem. Porque essas etapas têm tempos, essas etapas têm mão de obras, essas etapas têm materiais necessários. E é isso que difere um canteiro de obras que funciona do que um canteiro de obras que é um caos e fica todo mundo desesperado sem saber o que vai acontecer depois, porque ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, né? A gente precisa ter essa ideia de gerenciamento de atividades, né, isoladas, tá? Então falamos, né, do que é um canteiro. O canteiro é uma instalação provisória, né, de caráter temporário. Então ela é uma instalação que eu faço por um determinado tempo e depois ela acaba. É só até aquela obra acabar. Quando ela acaba, ela muda de lugar. Então é como se fosse um chão de fábrica, né, uma indústria que ela é móvel, tá? Falamos de canteiro longitudinal, de canteiro amplo, de canteiro restrito, né? Quais são os problemas, as vantagens de cada um. Falamos dos espaços, vimos que a gente tem que ter áreas de vivência, áreas operacionais, né? Então, área de vivência quando a pessoa mora no canteiro, quando depende da situação precisa de moradia, como que tudo isso deve ser pensado de acordo com a NR18, né, que é a norma que trata, né, das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil, tá? Falamos de PCMAT um pouquinho, de CIPA, né? Na aula 4 eu falei de serviços iniciais, então eu falei do que a gente tem que fazer, né? Ponto. Conseguir uma obra, né?
Bom, na verdade a gente falou na aula 3, né, disso, né? Conseguir uma obra, então falamos da aprovação na prefeitura, do alvará, da aprovação em condomínios, né? Sempre pegar no condomínio primeiro para depois para a prefeitura, mas eu tenho que ter aprovação do condomínio e da prefeitura. Por que que eu não posso pegar na prefeitura depois do condomínio? Geralmente condomínios têm regras mais restritas, lembra? O condomínio pode falar para você assim, olha, sua obra não pode ter tal altura, não pode ter, o muro tem que ser tal recuo. E aí esse recuo, muitas vezes, ele é maior do que o da prefeitura. Então, se você aprova na prefeitura e depois chega no condomínio, o condomínio fala que não passa, vai ter que mudar por causa do condomínio e na prefeitura e pedir um segundo alvará. É retrabalho. Então, sempre aprova no condomínio para depois você aprovar, né, na prefeitura, tá? E aí, para isso, você pede para conseguir o alvará, para depois construir a sua obra, e quando termina, você tem que pegar o habite, né? Falamos dos serviços iniciais, então já tem meu alvará, minha obra está liberada para eu começar a construir, tá bom? Já posso seguir ali, né, para o meu. Posso seguir para começar. O que que eu tenho que fazer? Primeira coisa, né, ir lá conhecer, ir lá ver o terreno, ver o local, ver se tem água, se tem rede de esgoto, ver se tem eletricidade, se não tem, pensar nas ligações provisórias disso, fazer um levantamento topográfico, ver o nivelamento desse solo, fazer uma sondagem, fazer a limpeza do terreno, cuidado com o estocamento, falamos de demolição, né? Ver se vai ter que fazer movimentação de terra, terraplanagem, se vai ter que ter contenção, cuidado com contenção, já falei para vocês disso, né? Então, ligação provisória, já falei do tapume, né? É importante ter um tapume, um fechamento para não voar resíduo, para ninguém entrar também, para ter um controle da placa de obra, que é a norma do CREA e da prefeitura. Muita gente esquece de colocar a placa de obra multada, né? Na aula passada, a gente meio que falou um pouquinho de algumas etapas, né? Falamos da terraplanagem de maneira geral, falamos do que é a demarcação de obras, né? Do gabarito, né? Da fundação de maneira bem rápida, estrutura de maneira bem rápida, né? De quais são os componentes que tem em cada uma dessas etapas e como que eles podem ou não interferir, né? Num canteiro de obras, tá? Falamos que cada uma dessas etapas vai depender de materiais específicos, de etapas específicas, de mão de obra específica, né? Na aula de hoje a gente vai falar de canteiro de obras, né? Vamos falar dos tipos de canteiro de obras. E novamente a gente acaba partindo de novo, né, para uma ideia de não só de falar os tipos, né? Mas a gente vai falar um pouquinho de planejamento físico-financeiro e só dar uma retomada nessa ideia, né, que a gente estava falando aí das etapas construtivas, de como que cada etapa pode influenciar ou não, né, no canteiro, tá? Então essa aula no livro de vocês, ela chama o canteiro de obras, porque ela fala de tudo e começa a especificar na implantação da logística. Eu começo a falar de um pouquinho de financeiro. Porque na semana que vem a gente vai falar de arranjo físico do canteiro, né? A gente começa a já falar de onde que tem que ser colocado o quê, né, e etc. Tá? Então aqui eu deixei uma pergunta para vocês, né? Será que todos os canteiros de obras são iguais ou seriam parecidos, né? O que que vocês acham? Na verdade já está até a resposta aqui, né? Mas eu já até falei essa resposta antes, né? A gente pode ter canteiro de obras parecidos, mas iguais eu acho que quase que impossível. Nunca a gente consegue manter um canteiro de obra igual, né? A construção civil constrói coisas muito, muito diferentes, né? Então a gente tem desde barragem, obras de pavimentação, instalação de rede sanitária, drenagem, edificação, prédio, ponte, viaduto, é, obras de terra, obras de contenção, loteamento de gleba urbanizável, tem muita coisa diferente, né? Por mais que eu tenha, por exemplo, eu vou construir uma casa aqui no endereço A e uma casa no endereço B. Tá. Por mais que às vezes as casas são do mesmo tamanho, em função da geometria do terreno, os canteiros sempre são diferentes, né? É difícil ter um canteiro igual, igual, igual. Tá, isso é uma coisa que a gente fala que quase que nunca, né, acontece, tá bom? Então, estudando nessas indicações, deixa eu ligar a caneta para eu riscando.
estudando as indicações das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a gente vê algumas diretrizes para canteiros de obra em geral, tá? Aquelas regras gerais, só que a gente tem diferentes tipos de obras, né, com necessidade de diferentes tipos de serviço. E isso me deixa, né, muitas vezes com, né, aquela coisa, nossa, como que eu vou adequar tudo isso com a legislação vigente, sendo que cada um é diferente, né? Então a gente tem rodovia, estrada, ponte, túnel, canal, comporta, porto, aeroporto, transporte coletivo, hidrovia, né? Sendo elas edificações, pontes, diques, barragens, tem muitas outras coisas, sistema de saneamento, de abastecimento, tratamento de água, condução, tratamento de água residuária, gestão de resíduos sólidos, coleta, reutilização, reciclagem, disposição, gestão de água pluvial, parques, praças, escolas, sistema de energia. Eu falei aqui de coisas diferentes, fora o que todo mundo já conhece, que é casa, etc. Mas assim, a coisa vai muito longe, né? Cada um desses aqui, eu teria que pensar numa logística, né, e num sistema diferente, tá? Então, as obras mais comuns são as obras do quê? De edificações. E ao pensarmos nesse nome, né, a primeira ideia que a gente tem são as obras residenciais ou comerciais. Isso é uma coisa que eu falo para vocês, né? Sempre tentem quebrar. Eu acho que isso é o que gera mais susto quando você se forma, é essa ideia de sempre pensar que você vai ter uma obra de casa. Sempre eu vou ter uma casa, sempre eu vou ter uma casa. Você se forma e vai trabalhar com drenagem. Aí você se forma e vai trabalhar com pavimentação, com loteamento. Então, não vai ralar a mão numa planta abaixo de uma casa. São todas plantas diferentes. Então, sempre quando vocês estiverem estudando as disciplinas, tentem não focar só em casa. Eu sei que isso é uma convenção, né, que as pessoas, meio que uma coisa coletiva. Todo mundo pensa em residência, casa, casa, mas pensam que tem muito mais coisa do que isso, né? Isso aqui é uma das várias coisas que a gente tem, tá? E essas obras de casa, elas podem ser de pequeno porte, como uma casa simples, né? Sala, cozinha, banheiro, 2 quartos, ou um espaço para uma loja, um shopping, um barracão comercial, né? Então, desde uma pequena casa até a gente chegar num arranha-céu, no World Trade Center, no Burj Khalifa, a gente vai ter um canteiro de obra diferente. Não tem, né? Desde uma reforma, a gente nem pode falar numa construção, desde uma reforma, né? Até eu chegar na construção do prédio mais alto do mundo, eu tenho canteiros diferentes, com logísticas diferentes, com ideias totalmente diferentes, tá? Então, o que entra nisso, né? Sabendo que nós, como engenheiros, temos uma responsabilidade sobre o quê? Sobre que essa obra tenha um bom funcionamento, né, no seu uso, bem como a execução, né, pensando, né, na forma que tem que ser realizada com eficiência, em curto prazo e com pouco recurso, né? Isso aqui que é o problema. Para você atingir logística, né, e atingir essa ideia de obra ideal, a gente tem que ter uma obra feita com eficiência, né, não pode ter atraso, e a gente não quer gastar muito, a gente quer economia, tá? Então, esse tripé é complicado, porque se você fala assim, tá, eu quero ir rápido, e eu quero qualidade, eficiência, então vamos fazer de tal jeito. Vai ficar caro. Tá, então eu quero que fique barato, mas então vai ser devagar. Né? Ou eu quero que fique barato, eu vou comprar às vezes material que tem uma qualidade um pouco mais baixa. Não sei se a gente pode falar isso, né? Porque qualidade e preço são coisas diferentes. Mas talvez você vai gastar menos e aí você vai ficar, não vai ter a qualidade e vai ser devagar, né? Então você tem que ver, você não consegue, não pode priorizar só um, tem que ser um equilíbrio desses três, né? Tá, então a gente vai falar aqui de maneira rápida, né, novamente, que na aula anterior a gente só mostrei assim, pincelando, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas e processos construtivos de obras em maneira geral, e para isso temos as etapas da execução, né? Então, como que começa? Começa com o quê? Eu faço essa aula de propósito, para a gente falar daquela coisa de eu fazer o desmembramento, né, das atividades. Serviço preliminar, né? Então, primeira coisa, vai ser instalação provisória. Ver se tem água, se tem luz, não tem, vamos ligar. Isso é um serviço provisório. Instalação provisória. Onde que eu vou, né? Vai ter esgoto, tem energia, né? Vai em fundações, né? Estruturas, já é outra coisa. Fechamento é outro. Cobertura vem outro. Instalação predial de água, de esgoto, energia é outro. Acabamento é outro. Entrega é outro. E por fim, a gente tem que pensar que além de entregar, né? Não basta só estar pronto. Eu tenho que cuidar, né?
para manutenção, tá? Então, a implantação das instalações provisórias, né? Então, em geral, a gente tem a execução de obra iniciada, né, com a implantação da instalação provisória no canteiro de obra, ou seja, eu vou colocar o tapume, fazer o fechamento do entorno para que não entre ninguém ali que eu não queira, vou instalar banheiro para quem vai trabalhar lá, vou fazer o refeitório, o alojamento, se caso for ter, né? Quando necessário, vai ter um almoxarifado, escritório. Então, a ideia é, eu não chego construindo, eu chego e coloco em ordem, né? A mesma coisa que eu falo assim, vou construir os espaços que precisam existir para que depois eu comece a construir. Os espaços estão construídos, tá tudo organizado? Tá, então vamos locar a obra, né? Vamos fazer lá o gabarito. Então vamos lá com o teodolito, se precisar, com a estação, vamos colocar lá em esquadro e vamos alocar os eixos, né? De pilar, né? Que eu posso fazer pelo método cavalete ou pelo método gabarito, tá? Então eu vou lá e vou locar o pilar, vou locar onde vai ser a fundação, vou locar o espaço da obra de maneira geral, né? Eu vou deixar todo mundo ali. Olha, aqui vai ser a minha construção. Tá todo mundo construído, tem os espaços alocados, então eu sei que ali é onde vai acontecer a mágica. Bom, eu posso. Aí é aquela coisa que para vocês, né? Depende. Posso ter que fazer a terraplanagem primeiro para depois eu locar. Pode ser que eu tenha que locar uma parte para depois fazer a terraplanagem. Por quê? Depende. Ah, minha obra vai só ter um nivelamento, não vou fazer nada demais. É um corte de raso, né? Um corte de 10 centímetros, 20 centímetros, só para tirar aquela camada superficial do solo. Tá, tranquilo. Então eu posso marcar só para eu saber mais ou menos onde é e fazer a terraplanagem. Às vezes tem obras que são complexas, tem casa que tem parte do subsolo. Então uma parte escava, uma parte nivela, tá? Então tem coisa que obra que vai dar é complexo, não é tão simples. Então aí o que que a gente faz? A gente vai ter que marcar as partes que vão ser escavadas, depois as partes que vão sofrer aterro, tá? Então isso você vai ter que sentir em função da sua obra. Pode ser que você tenha que fazer antes, depois ou as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Porque aí depois de marcar eu vou fazer a terraplanagem, que é a movimentação de terra, corte, aterro, mas pode ser que eu tenha que fazer isso antes. Olha, minha obra é desnivelada para o fundo, então eu tenho que aterrar ela toda primeiro para depois eu fazer o gabarito. Pode ser, ué. Né? Ou pode ser o contrário, minha obra é um morro, um talude, eu vou escavar esse talude, fazer um muro de arrimo para depois eu marcar onde vai meus pilares aqui. Pode ser também. E pode ser que eu tenha uma situação que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo. Depende do que é essa obra, depende do tamanho. Se eu pensar numa casa, às vezes não vai ter isso. Mas se eu pensar num aeroporto, se eu pensar numa coisa muito grande, num shopping, pode ser que eu tenha estacionamento subsolo. Então, né, depende, tá? Não é uma regra que tem que ser nessa ordem aqui. Né? Então, feito isso, feita essa demarcação, vou para a fundação, né? É a minha infraestrutura, né? Que tem como objetivo que é a transmissão das cargas de toda a edificação ao solo. Então, eu inicio, né, após a marcação, com os serviços de escavação, armação das fundações, que aí, gente, qual que é a fundação que eu vou usar? Aí depende do que você, né, depende do método construtivo que você vai usar. Pode ser bloco, pode ser radier, pode ser sapata, pode ser isolada, corrida, contínua, associada, alavancada, e aí, gente, o céu é o limite, né? Tem tubulão, tá? Então, eu coloquei. Então, devido à sua profundidade média ser em média de 3 metros, né, vou falar aqui de maneira, né, vou falar primeiro aqui das sapatas ou dos blocos, né. Eu tenho fundação direta e fundação indireta, tá? O que é isso? Fundação direta é uma fundação que ela transmite a carga diretamente, né, no solo por superfície, né? E já a fundação profunda, a gente vai trabalhar com fundações indiretas, né? Porque elas atribuem na sua lateral. Isso é uma coisa que eu não sei se vocês já estão em fundação, se vocês não estão, mas eu vou mostrar aqui rapidamente, tá? Não dá pra gente entrar realmente no, no, no cerne da coisa. Porque é uma coisa que vocês vão entender mais lá em fundações. Mas é assim, ó. A ideia é o seguinte. Vou fazer um radier, que eu acho que é mais fácil. Eu tenho um radier. O que é o radier? O radier ele é uma laje, né, disposta aqui sobre o solo. Dependendo do meu tipo de solo,
Se eu tenho, vamos pensar numa areia, ó. Se eu vou na praia, né, e eu pegar um prego, e eu colocar na areia e eu bater, o que acontece? Ele vai entrar com tudo, ele vai embora, ele entra. Se eu pegar uma placa de 1 metro quadrado e eu colocar na areia e eu subir em cima, passar um carro em cima, um caminhão, ela não afunda. Porque a areia, ela tem capacidade de distribuir a carga, né, em superfície, mas ela não tem coesão para aguentar coisas, né, coisas que têm pouca área superficial. Então, o radier geralmente vai ser em baixas cargas, em solos arenosos. Né? Se eu tenho um solo que ele é bem arenoso, eu faço um radier. Então, o radier ele é uma laje, né, que eu faço em cima aqui de um solo arenoso. Qual que é a função dele? Distribuir as cargas de maneira distribuída em toda a sua área, né? Então ele vai distribuir aqui, eu estou colocando só na borda, mas você imagina que em todo o seu interno ele vai distribuir. Então aqui geralmente em solos, não vou falar arenosos, tá? Vou falar solos pouco coesivos. Solos que eu não consigo ter uma ligação forte dos grãos. Quando eu vou para uma estaca, que seria o oposto do radier, o que que acontece? Uma estaca é como se fosse uma agulha, né? Uma ponta aqui fina que entra numa profundidade grande, né? Então tem uma estaca. O radier é superficial, a estaca pode ter, sei lá, 10 metros, 15 metros, até a profundidade que eu precisar. Qual que é a diferença? Por que que a estaca? Aí, professor, mas a estaca consegue distribuir a carga só nessa área. Vamos falar que a estaca tem, deixa eu pensar, 50, 2 palmos, 60 centímetros, vai, de diâmetro. Uma estaca grande, uma estaca um pouco robusta, né? Tá com 15 metros. Então, aqui no fundo, eu tenho uma área, né, de 60 centímetros, só é uma área pequena aqui, 60 centímetros, se eu fazer a equação, né, πr ao quadrado vai me dar uma área pequena comparada ao radier, é uma área assim, ó, né? Ué, mas eu consigo pegar a carga num prédio inteiro e distribuir só nessa área aqui, pequenininha? De maneira alguma. O que que acontece? Por mais que às vezes ela é apoiada num solo rochoso, que ajuda a distribuição de cargas aqui, ó, né, a ideia da fundação é que ela consiga distribuir a carga aqui, ó, na sua parede, gente. Então, a distribuição de cargas de uma fundação profunda é por meio de atrito. Atrito lateral. Então, aqui eu vou usar para solos coesos. Solos que eles são tão ligados às moléculas do solo, eu vou escrever aqui, né? Eu tenho uma força, ela vai. Então, se eu pegar, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, da areia. Se eu pegar uma estaca, colocar na areia e apertar, eu não tenho força aqui. A areia vai deixar a minha estaca ceder. Se eu pegar um solo argiloso, ou um solo muito firme, ou um solo rochoso, uma rocha, e eu pegar um prego e colocar, e eu apertar, e a rocha assim, envolver esse prego, e eu fazer isso aqui, ó, pode apertar, pode fazer força. Ele não desce, porque o atrito lateral é tão grande que, independente da área aqui de baixo ser pequena, eu posso fazer a força que eu quiser aqui, esse cara não desce, ele vai continuar aqui seguro, porque eu tô coeso, eu tô firme. Tá? Claro que isso aqui não exemplifica de maneira técnica, né, todo o conceituamento de fundações. É só para vocês entenderem qual que é a diferença de uma fundação rasa e de uma fundação superficial, porque eu deixei aqui, né, falei, vou aproveitar. Quem não fez fundação, talvez seja, né, fique, olha, entendi por cima, mas quem fez fundação já está tranquilo, né? Então aqui, né, ó, exemplo, né? A gente tem bloco, né? O bloco geralmente ele tem pouca armação, né? Eu coloco um bloco só para distribuir a carga é pequena, mas eu posso ter, por exemplo, aqui uma sapata, que essa daqui provavelmente ela tem uma, duas, três estacas aqui embaixo. Tá? Então às vezes a carga é muito alta, eu preciso de 3 estacas, eu coloco uma sapata aqui na superfície, tá vendo? Tem os tubulões, né? Aqui eu não coloquei nenhum, mas aqui, por exemplo, a gente tem sapato, ó, quadrada, retangular, circular, poligonal. Aí eu coloco uma armação aqui embaixo para tração, uma carga. Então o pilar vem aqui, né, e chega na minha sapata. O tubulão tem uma forma similar, só que o tubulão ele é profundo, tá? Então aqui é uma sapata construída. Então vocês têm que pensar que dependendo do tipo, por que que eu estou falando de tipos de fundação? Dependendo do tipo de fundação, você vai ter que escavar de um jeito, você vai ter armação de um jeito, você vai ter muita coisa. Você tem que pensar nessas etapas para o canteiro, não é pensar que é fundação.
né? Ah, o radier, né, já é diferente, tá vendo? Já é uma laje, talvez a execução é mais fácil. É, mas eu tenho que pensar, opa, se eu for fazer um radier, eu tenho que já deixar passar os pontos de água e de esgoto, que é uma laje, depois eu não vou quebrar isso aqui. Então eu tenho que pensar, opa, eu não posso fazer igual esse cara aqui. Esse cara aqui eu nem coloquei instalação de água e de esgoto aqui ainda. O radier já tem que ter passado. Então tem que pensar, opa, então tem que ter material hidráulico e tubulação elétrica já deixar pronta, né? Conduíte tem que já sair daqui. Então já, entendeu? Dependendo da fundação, eu vou ter que ter esse norteamento de saber o que que tem que estar pronto já, né? Aqui eu coloquei só um exemplo de estaca, né? Mas tem estaca, acho que tem uns 20, 30 tipos de estaca. Então você vê aqui que eu venho aqui é uma estaca escavada, né? Eu venho aqui e escavo, né? Com esse trado. Aí esse próprio trado, quando ele está enfiado lá embaixo, eu venho com o caminhão de concreto, jogo concreto aqui dentro, e aí eu vou tirando, né, o meu trado aqui, arrancando o solo e vai enchendo de concreto, né? Aí eu faço uma armadura, eu coloco um espaçador, mas isso aqui a gente não vai dimensionar, né, agora nem falar, porque isso aqui é tudo de fundações. A ideia é que só vocês entenderem. Então isso aqui já demanda de outro tipo de material, um outro tipo de profissional, um outro tipo de máquina, né? Tubulão. Pra mim que eu não tinha colocado. Agora eu fiquei confuso, porque eu tinha colocado e tirado, que eu falei que ia ficar muita coisa, e na verdade estava aqui, sim. Eu que tô confuso, né? O tubulão já é uma fundação profunda, mas bem robusta, né? Bem larga. O meu pilar chega aqui em cima dele, né? O pilar chega aqui, essa carga P, então cabe uma pessoa lá dentro. Ele tem uma base que é o largar. Então o tubulão, ele seria a soma dos dois mundos. Eu tenho tanta carga que eu quero usar o fuste aqui, né, para distribuir as cargas por atrito, e além disso eu preciso de ter a ajuda dessa base larga aqui embaixo. Então eu quero juntar dois mundos, eu quero ser uma fundação profunda, né, uma fundação indireta que distribui as cargas por meio do atrito lateral, e ao mesmo tempo eu quero ter uma área de base grande para me ajudar mais ainda, entende? Então, tubulão, geralmente, quando eu falo assim, eu vou fazer um tubulão, é prédio bem alto, é construção que é muito peso, tá? Não é, ninguém faz tubulão para uma casa. Tubulão é um prédio de 40 andares, é um viaduto, é coisa grande, é coisa pesada, sabe? É uma ponte, um sistema bem grande, nada pequeno, tá? Só coisa pesada de verdade, porque tem que ter muita força para distribuir muita carga, né? Então, se eu fiz a fundação, qual que é o próximo passo? Impermeabilizar, dreno. Como que tá o nível do lençol ali? Precisa, não precisa? Não sei, né? Então, eu vou prevenir infiltração, executado nas fundações, contato com o solo, laje exposta a áreas de chuva, área molhada, com banheiros similares. Então, tem que fazer impermeabilização e fazer drenos, né, de certas áreas. Depois eu vou para o que a gente chama de superestrutura, né? Eu vou fazer pilar, fazer viga, fazer laje, que pode ser em concreto, madeira, metal, steel frame, né? E tem laje que pode ser armada, maciça, treliçada, nervurada, né? Aí as treliças e nervuradas são executadas com os de isopor, enquanto outros sistemas podem vir prontos, né? Aí, gente, né? Material de construção e tipo de construção, o céu é o limite. Vai depender do que você quer fazer, de que forma você quer fazer, né? Então aqui eu tenho uma laje maciça, tá vendo? Eu tenho a armação, né? A forma, e ela vai ser maciça. Nossa, construir essa laje deve ser triste, hein? Você tá aqui em pé, concretando a laje com o mar aqui olhando, né? Vontade de ir pra lá. É, mas você tem uma laje maciça, já é um pouco mais. Vai ter um tipo de escora. Ah, não, vou comprar uma laje pré-moldada. É diferente, vou fazer uma laje nervurada. Tá vendo? Aqui já é uma laje nervurada. Ó. A gente coloca esses preenchimentos aqui. Ó a armação disso aqui. Então você imagina o esforço que não chega nessa laje. Ó o tanto de aço que tem aqui. Né? Geralmente isso aqui assim, é uma carga de um estacionamento, tem um shopping em cima, uma coisa bem pesada também, né? Então olha só a armação disso aqui, né? Aí você, depois que você concreta, esses espaços aqui, ó, né? Tá vendo? Tem como se fosse um fundo aqui, né? Metálico, isso aqui é o ranco e fica esse buraco. E qual que é a ideia da laje, né, nervurada? Só para vocês terem uma ideia. A laje nervurada é como se eu tivesse um sistema, né, aqui, ó, de muitas viguinhas, ó, né, fazendo realmente um xadrez, né, ó. Eu tenho, isso aqui é como se fosse, ó, viga, 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 e aí viga, viga, viga. Todo mundo aqui tem seu aço, todo mundo aqui tem seu
tem seu concreto. E por que que eu faço esse furo? Para ficar mais leve. Então eu tenho a resistência estrutural por esse xadrez aqui de vigas. Em vez de ter esse meio aqui preenchido de concreto que vai pesar, ela fica leve e forte. Entendeu? Então ela é um sistema um pouco inteligente, né? Esse vazio ajuda que eu não tenho tanto concreto, então mantém ele muito mais leve, e ao mesmo tempo a parte que eu tenho concreto está armada com bastante aço, é forte. Então, geralmente laje nervurada vai ser assim, eu tenho um anfiteatro e eu quero que tenha, né, um vão muito grande, eu preciso de um espaço maior, eu faço nervurada. Feita a estrutura, vai para a alvenaria, né? Vai a execução de parede, que pode ser de vedação, pode ser de parede estrutural, bloco cerâmico, bloco de concreto, gesso, placa cimentícia, steel frame, wood frame, vai pré-moldada, vai para o piso. Então você tem que pensar que vai ter contrapiso, regularização, assentamento, cobertura, a estrutura, telhado, calha, rufo, selar tudo isso, esquadria, porta, janela, tá? Instalação elétrica, hidráulica, sanitária, de combate a incêndio, eu não sei o que eu estou construindo. Vai para o revestimento, instalação de louça, metal, assentamento, azulejo, pastilha, pedra. E aí paisagismo, às vezes entra, muda de grama, vegetação, tá? Então entendem que são etapas, que dentro delas são muitas coisas, tudo isso tem que estar funcionando. Então, às vezes, quando a pessoa pega a primeira obra, você assusta. Você chega lá e fala assim, tá, eu consigo, né? Porque eu me formei, vi as etapas construtivas, sei o que acontece todo mundo, vamos lá. A hora que você começa a fazer, você começa a ver que você não tem tempo, porque é uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Você vai vendo que são muitas coisas, tem que estar tudo funcionando. Então, assim, dá trabalho, né? Por isso que tem muita gente que tem esse pessoal aí que costuma fazer essas coisas erradas, né? Vai lá e assina 10 obras, deixa tocar e pronto. Tá, né? Depois se acontecer alguma coisa em uma dessas coisas, quem assinou é você, você que é responsável técnico. Então, muito cuidado com essas coisas, tá? Muita gente fazendo isso hoje. Tá? E aí, como eu tenho tudo isso de etapa, né? A ideia é a gente fazer o link para começar agora o conteúdo da próxima aula. Eu tenho tudo isso de etapa, eu tenho tudo isso acontecendo ao primeiro tempo, ao mesmo tempo, né? Então, por meio do estudo desses processos construtivos, a gente é possível ter conhecimento sobre as necessidades do canteiro de obras, né? Durante todo o período da obra, né? O que fica ainda mais fácil com o planejamento que físico-financeiro. Eu tenho que saber todas as etapas e saber o quanto que eu vou ter que ter de material e de mão de obra. Se eu sei isso, eu sei o que, o tanto que eu vou gastar. Aí a coisa melhora. Eu consigo começar a pensar na logística. Olha, eu estou pensando na execução, no tempo, eu desmembrei as etapas, consigo ter etapas, né, desmembradas, e eu penso agora em cada etapa o tanto que eu estou gastando. Aí eu já começo a pensar em tempo e dinheiro. Falta agora só a qualidade. Falta um conceito aí para começar o gerenciamento ficar completo. Né? Quais são as vantagens da gente é, a gente pensar em trabalhar dessa forma, né? Detecção de situações favoráveis para a obra, porque eu consigo perceber quando eu estou atrasando, quando eu estou gastando demais, né? Otimizar a alocação de recursos no canteiro, né? E tem uma referência para acompanhamento para metas. Olha, eu tenho que ter até tal mês feito até tal parte, está gastando mais do que realmente deveria estar gastando, tá? Eu consigo criar um histórico muito mais completo da minha obra, tá? Então a gente tem aqui, né, ó, oportunidade construtiva, oportunidade destrutiva. Então eu tenho a concepção do meu projeto, o grau de oportunidade em Y e o tempo. Conforme a obra começa no zero, eu estou na concepção. Então aqui eu tenho uma oportunidade construtiva alta, né, o grau máximo. Concepção é onde eu posso arrumar tudo, porque não tem nada feito ainda. E aí o tempo vai passando, eu vou para o desenvolvimento, eu começo já a perder a oportunidade construtiva, né? O potencial de agregar valor, ó, essa reta, ela vai caindo. Porque como começa a fazer mesmo, ó, já chegou, caiu pela metade. Começou a fazer bem no comecinho, já não, já tô perdendo, perdendo, perdendo. Chegou uma hora aqui que eu já não ponho inflexão. Já perdi quase todo o meu grau de oportunidade, né? E aí daqui para cá, ó, é zero. Porque quando chega na finalização, a oportunidade é destrutiva, só quebrando que eu vou conseguir arrumar. E aqui, ó, ao mesmo tempo, eu tenho o custo de fazer mudanças, né? Ele começa a subir, 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 chega uma hora que o custo de mudança é muito alto.
Aí quando eu chego no final, se eu quiser mudar uma coisa, o custo de mudança tá junto aqui com o custo de concepção. Custo total, eu tenho que quebrar tudo, né? Então a ideia é ir monitorando as coisas, planejar antes, claro, mas ir monitorando as coisas no decorrer da obra para que eu não tenha que chegar no final e ver que tá tudo, né, com problema. Então o roteiro para identificação e para estudo desse planejamento é primeiro o quê? Iniciar o planejamento com a leitura dos projetos, né, de forma que seja possível a identificação dos serviços necessários para a execução da obra, né, identificando, né, com a definição das durações de cada atividade e dos precedentes, o que vem depois de quem, né? Então eu começo aqui, ó, né? Serviço preliminar vai custar 16 mil reais. Aqui, ó, a gente está por mês, tá vendo? Pode ser semanal, pode ser diário, né? Então, a primeira coluna traz as diferentes etapas da obra, dispostas em linhas, né? Então, serviço preliminar, depois demolição, movimentação de terra, fundação, alvenaria e revestimento. Serviço preliminar vai custar 16 mil, tá. Então, em janeiro já acabou. Essa coluna tá o custo. Demolição, em janeiro também já acabou. Movimentação de terra, 6 mil. Aí gastou 4 mil em janeiro, né? E 1.000 e pouco em fevereiro. Tá? Isso aqui, gente, é um exemplo perfeito. O que acontece na prática? Você prevê 16 mil de gasto e aqui você gasta 17. Começa a ficar mais caro. Por quê? Porque a pessoa não está controlando direito. E isso é um agravante. Quando eu tenho um custo previsto de 16 mil para uma coisa e essa coisa começa a custar mais do que o custo previsto, mesmo estando no prazo. Tá, eu consigo perceber, minha obra não vai bater o custo, tá gastando mais. Por quê? Porque talvez tenha algum problema aí, meu fornecedor tá ficando mais caro, o que tá acontecendo? Eu consigo ir identificando. Né, ó, fundação, a gente fez, né, 55% do custo em fevereiro, 40% em março, né, e 5% em abril. Então eu começo a ter esse controle, né? Se eu estava previsto para acabar a fundação em março, eu já sei que eu atrasei, né? E aí eu consigo depois no final aqui, ó, ver um total, a obra custaria 353 mil. Eu consigo ver um total mensal, ó. Cada mês eu gastei X, né? E eu vou fazendo um acumulado. Esse acumulado vai mostrando quanto que a minha obra tá gastando já, né? Às vezes, ó, a obra vai até, deixa eu ver aqui, até junho, né? Aqui fechou, perfeito nos centavos, mas eu consigo ver, tipo, chegou aqui em maio, já deu esse valor aqui, ó, previsto. Eu falo, opa, isso aqui tá gastando a mais do que o previsto, e agora, né? Geralmente, tá, gente? O que acontece é isso. É a gente, né? Não tô falando que é o certo, mas o que acontece é isso. Você vai lá, calcula tudo, faz tudo, né? E chega no final da obra, né? Que é o suprassumo de tudo. Você percebe que você já está chegando quase no final e o gasto está maior do que o previsto. Isso é um reflexo muito grande de controle, de qualidade. Às vezes, dependendo da obra, isso acontece porque demora muito tempo, é uma obra grande, né? Pessoal, perdão que eu vou falando, minha voz já está começando a sumir. E aí eu começo a tossir. Começa a raspar lá no fundo da garganta, porque né, ontem eu dei aula bastante, hoje eu tô, né, vai ter bastante também. Então começa a faltar voz, tá? Então, isso daqui serve muito para isso, para a gente ter esse controle, né? Então, o sistema de procedimento seria o quê? Eu ter dados de entrada, né? De material e de relação entre as atividades, que aqui, além disso, eu não falei, né? Mas eu só posso começar uma coisa quando a outra termina. Então, eu começo a ver, ó, só quando eu tô já no finalzinho desse, que eu começo o outro. Então, eu tenho interrelação, eu faço um diagrama dessas relações, ó, só posso fazer estrutura depois que a fundação estiver pronta. Isso me dá uma ideia de qual o espaço necessário e qual o espaço que eu tenho. Eu consigo fazer um diagrama. O que que eu vou fazer com esses espaços, né? Cabe tudo aqui? Não cabe? Considerar mudanças, limitar a prática, o que que eu vou ter que fazer? E aí eu coloco um plano X, um plano Y, um plano Z. O melhor plano vai ser o plano que eu vou avaliar, ver qual que é o melhor, né? E eu vou selecionar um deles. Tá? Isso é fazer um gerenciamento, né, com uma ideia, concepção logística boa, tá? Então, assim, gente, de maneira geral,
né? O conteúdo que a gente tinha que abordar desse começo de entrar aí nas opções de logística é esse. Tá, então fica aqui no final da aula para tirar dúvidas de vocês. Eu sempre deixo, né, o final aqui para tirar dúvida. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Tá tranquilo? Coisa vocês mandam, tá? Eu sempre fico aqui os 10 minutinhos finais para sanar dúvida. Eu não gosto de ficar dando pausa no meio, porque o nosso tempo já não é tão grande. Se a gente ficar parando no meio, como eu deixo aberto pra vocês mandar dúvida qualquer hora, se eu paro no meio, eu acho que quebra o ritmo. É legal seguir o conceito, depois eu deixo o final para tirar dúvida, mas isso não impede que vocês vão mandando também durante a aula. Nenhuma dúvida mesmo, pessoal? Tranquilo? Vocês estão quietinhos hoje? Oi, Sérgio. Bom dia. Vamos lá. O Sérgio perguntou aqui, ó. Bom dia. Com relação a tapume, sei que essa aula já passou, mas fiquei com uma dúvida. Às vezes temos que avançar o tapume no passeio público, por conta de fachada, por exemplo, né? A pergunta é, o quanto eu posso avançar? Sérgio, já vi obra que o tapume vai lá no meio da rua. Não sei se você já viu isso, né? Que, por exemplo, a pessoa está fazendo um prédio e aí tem sacada, né? A sacada, às vezes, a sacada não pode invadir a calçada, né? A sacada tem que ficar dentro do recuo do prédio. Mas às vezes, por segurança, a norma de segurança do trabalho fala, olha, tem que ter uma distância tal da sacada, da face do prédio até aonde circulam pessoas. Eu já vi obra que o sistema de proteção ali, de tapume,
né? Ou até aquela tela que eles colocam para que não caia nenhum. Às vezes vai lá na rua e tem que interditar uma via. Às vezes é uma avenida e fica só uma faixa, né? Então, a pergunta, na verdade, Sérgio, até onde você pode avançar? Até onde a sua prefeitura permitir, tá? Assim, por norma, a gente sabe que você não pode obstruir a passagem de pedestres completamente. Dependendo da situação, acontece, tá, gente? Isso daí que é uma coisa que não é normal. Você vai ver que não tem jeito, não tem o que fazer. Vai ter que ocupar a calçada toda, o tapume, né? Pelo menos por um período da obra, talvez. E talvez ocupar, por exemplo, uma faixa onde o carro estaciona, ou a primeira faixa de uma avenida. Isso aí eu já vi várias vezes. Então você vai ter que ir na prefeitura. Aí quando é assim, que foge o normal, né? A prefeitura provavelmente vai mandar o fiscal lá, ele vai ver, vai avaliar esse projeto, ou então no alvará mesmo já vai acontecer isso, né? Vai ver que, olha, essa situação aqui é uma situação excepcional, na qual, se não for assim, eles não conseguem entender as normas de segurança do trabalho. Aí a prefeitura vai expedir um documento na qual ele te autoriza a avançar a calçada, avançar até no meio da rua. Tá? É normal? Não é, mas tem vezes que chega nesse ponto. Então, por norma, você vai seguir o código de obras, tá? Eu nunca falo muito na norma de quanto que o tapume avança, não avança, desses números, né, de metro, porque depende do código de obra da prefeitura de onde você vai construir. Então, você vai seguir o código de obras, lembra isso. Não tem código de obras? Consulta o engenheiro da prefeitura. Tô num caso complicado que eu preciso ir além do normal, né? Consulta a prefeitura durante o alvará, já mostra que isso vai acontecer, e a prefeitura, muito provavelmente, eles vão ter que, né, pensar numa forma de você avançar com esse tapume, né, pelo menos por um período, dependendo do caso, para depois, para você manter a segurança do trabalho. Tá bom? Acho que espero que tenha respondido, né? Que não tem um número mágico, né? Tem que ver a situação e ver a prefeitura. Deixa eu apagar aqui no fundo. E pode ficar tranquilo, tá, gente? Igual o Sérgio mandou aí. Sei que essa aula já passou, mas pode perguntar. Quando tiver que perguntar, pode perguntar. Não tem problema que, é da aula passada. Não, pode ficar à vontade. Ah, que bom que sanou então, Sérgio. Gente, bom, sem nenhuma dúvida a gente fecha então o conteúdo, né, da aula de hoje. A gente se vê semana que vem, tá bom? Bons estudos aí, se cuidem, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.